Olá, jovens humanos! Como vocês estão? Eu espero que bem. E hoje, como vocês já devem ter visto aqui em algum lugar, a gente vai falar sobre brinquedos. Pois é, meu povo, eu ando virado numa boneca e num brinquedo, viu? Mas enfim, eu espero que vocês gostem. Mas, antes da gente começar, vocês já sabem, né? Curte o vídeo aqui logo no início, ajuda demais a gente. Compartilha com aquele primo seu que tem medo de brinquedo. E não deixa de se inscrever no canal, tá bom? E é isso, gente. Nos últimos vídeos eu troquei o microfone e eu ainda tô aprendendo a lidar, gente. Então fez uns barulhinhos, eu tentei melhorar um pouco na edição, mas eu não sou muito assim, né? Não sei muitas coisas ainda de edição, tô aprendendo ainda. E eu não consegui tirar tudo. Então eu vou tentar mexer o mínimo possível hoje para evitar esse tipo de barulho no microfone. E vamos fazer o teste, ok? Então é isso. Bora para as histórias. A primeira história chama O Palhaço Misterioso. Nossa mudança para aquela casa parecia promissora. Uma nova fase para nossa família, composta por mim, meu marido e nossas 3 adoráveis filhas. Mal sabíamos que o que aguardava era um mistério sinistro entrelaçado com um palhaço de pano. Assim que chegamos, nos deparamos com um palhaço pendurado na parede do quarto das meninas. As crianças ficaram encantadas e imploraram para mantê-lo. Achamos inofensivo e concordamos, sem imaginar os eventos perturbadores que iam se seguir. Na primeira noite naquela casa, as meninas notaram que o palhaço tinha desaparecido do quarto. Elas até chegaram a falar pra gente, mas a gente presumiu que uma delas teria escondido o palhaço para si, estava tentando enganar a outra, sabe? Mas na manhã seguinte o palhaço estava lá, de volta, como se nunca tivesse saído. Meu sexto sentido materno começou a me incomodar. Sem ouvir barulho, movimento suspeito, como o palhaço poderia ter voltado sozinho para o quarto? De toda forma, deixei passar. Afinal de contas, havia uma possibilidade de uma das meninas ter feito isso, né? Sem ser percebida. Contudo, na noite posterior, o mesmo aconteceu. E no decorrer da semana, continuou acontecendo. Comecei a ficar atenta para qualquer que fosse a movimentação na casa durante a noite. Concluí que não era nenhuma das meninas que fazia isso. Meu marido e eu decidimos então trancar a janela e a porta do quarto das meninas, com medo de que alguém pudesse estar entrando em nossa casa. Mas mesmo com todas as precauções, a cena se repetiu por várias e várias noites. O palhaço desaparecia durante a noite apenas para reaparecer pela manhã. Decidimos então jogar aquele palhaço fora e colocamos ele num saco e deixamos junto aos outros lixos na calçada da casa. Quando o caminhão de lixo passou, não vimos nenhum saco em nossa porta. Então uma sensação de alívio tomou conta da gente. A gente concluiu que tinha levado o palhaço embora. Sentimos que havíamos resolvido o problema. No entanto, no dia seguinte, ao entrar no quarto das minhas filhas para acordá-las, me deparei novamente com o palhaço, no mesmo lugar de sempre, e agora parecia me encarar. Tirei minhas filhas daquele quarto às pressas e contei o ocorrido aos prantos para o meu marido. Aquela situação era impossível. Nós jogamos o palhaço fora e ainda nos certificamos que o lixeiro tivesse levado. Sem muitas saídas, decidimos manter o quarto trancado e que as meninas dormiriam conosco. Tiramos tudo o que era das meninas daquele quarto e nunca mais entramos lá até sairmos daquela casa. Para nós era incontestável que não era um intruso humano, mas sim algo inexplicável e eu acho até que sobrenatural. Tomamos a decisão de nos mudar o mais rápido possível, deixando para trás a casa e o mistério do palhaço. Gente, essa história é da minha família e tem muitos anos que aconteceu. Tipo, eu mesma, pra falar a verdade, eu nem lembro direito assim, se eu já era nascido, se era uma bebezinha, mas assim, tem muito tempo. O meu pai, ele trabalhava com transporte, quando os meus pais ainda eram casados, e aí a gente se mudava muito, tanto que eu tenho 2 irmãs e cada uma de nós somos de um estado. Inclusive, essa história aconteceu no estado do Mato Grosso. E como mudava muito, né, chegava, não conhecia o lugar e tudo mais, aí eles acharam essa casa. Acharam super rápido, sabe? Tipo assim,
não é tão fácil se achar uma casa pra alugar assim. E eles acharam a casa super rápido e foram pra essa casa, sabe? Eu não tenho certeza que eu conto, porque tem algumas histórias minhas da minha família, né, que eu tenho a liberdade pra fazer essas coisas, que eu fragmento em várias histórias, igual essa da casa, aconteceram várias coisas nessa casa. Mas eu decidi nesse relato contar só o do palhaço. E aí, eu cresci ouvindo essa história, né, que meus pais tinham morado numa casa mal assombrada. Então aqui fica bem enxugado as coisas que aconteceu. Mas o fato é que eles acharam a casa super rápido, né, o que eles contam. Eles acharam a casa super rápido, as minhas irmãs eram pequenas ainda, e aí tinha esse palhaço lá, era um palhaço de pano. Eu acho, não tenho certeza, que uma das minhas irmãs tem uma foto na casa e que mostra o palhaço assim de fundo, sabe? Só porque também, antigamente, muito antigamente, elas tinham um Mickey grandão assim, que era mais ou menos o mesmo estilo, porque esse palhaço eu acho que era um palhaço de pano, sabe? Bem grande, ficava pendurado. E elas também tinham um Mickey bem grande, tipo, não é de pelúcia, mas de pano, um bonecão de pano. E aí eu confundo, sabe? Às vezes elas têm uma foto que aparece o Mickey e parece ter uma foto que aparece o palhaço também. Mas eu sempre confundo essas fotos. Mas enfim, isso não é tão relevante. Eu sei que os meus pais mudaram pra essa casa, acharam a casa super rápido, e esse palhaço logo de cara foi um mistério, porque ele não fazia nada, assim. Tinha uma sensação estranha, né, depois que ele começou a dar as voltinhas noturnas dele, obviamente com climão, mas não acontecia nada, assim. As minhas irmãs brincavam, ele ficava lá no quarto, tava tudo certo, e à noite ele simplesmente sumia. Ninguém achava ele em lugar nenhum. No outro dia, puf, aparecia, tava lá no quarto, no mesmo lugar onde elas tinham deixado. Era uma coisa super estranha. Mas os outros ocorridos que eram bem conhecidos, vamos dizer assim, que a minha mãe, meu pai, minhas irmãs contavam muito, a minha mãe diz que tinha uma partezinha que é pra lavanderia, tipo um corredorzinho, sabe? E ela tinha muito, muito, muito medo de passar por ali. Ela sempre se sentia observada, sentia uma sensação muito ruim quando ela passava por ali. E que lá tinha um quadro que também estava na casa. E aí, gente, é uma coisa que eu fiquei inconformada, porque, olha, se eu mudo pra uma casa que tem uma parte de coisa que não é minha, que já estava na casa, ou eu tiro, né? Se a casa for minha, eu tiro, jogo fora. Se não for, eu falo assim, olha, dono da casa, por favor, leve isso embora. Por favor, não quero, leve para você. Eu acho muito estranho isso, sabe? Mas, enfim, na época eles não mexeram. E a minha mãe tinha muito medo desse quadro, porque parecia sempre que esse quadro estava oprimindo ela, sabe? Parece que era um quadro de uma mulher. Enfim, uma coisa super bizarra, né, gente? Vamos conversar. Você mudar para uma casa e deixar esse tipo de coisa lá. E a outra situação foi o meu pai, que assim como a maioria dos homens, né, não acreditava muito. E aí, um dia, ele escutou o Velotrol da minha irmã andando na casa, só porque era, tipo, de madrugada. E ele escutou nitidamente. E desse dia em diante, toda vez ele acordava de madrugada e tava escutando o barulhinho do Velotrol, né? Aquela barulhinho de roda de plástico e dos pedalzinhos andando. E aí ele começou a observar, tipo, a hora que ia dormir, onde deixava o Velotrol, e a hora que ele acordava, ele corria lá, olhava. A hora que ele acordava, não, a hora que o dia amanhecia, né? Que ele teve sérios problemas pra dormir durante esse período. Ele ia lá, acordava, o Velotrol tava num lugar totalmente diferente. Então ele começou a perceber que realmente nunca teve coragem de levantar no momento que estava acontecendo e ir lá olhar. Ele só ouvia e percebia no dia posterior que o Velotrol estava em lugar diferente. E aí, gente, começou a ficar muito bizarro se manter nessa casa, muito difícil se manter nessa casa. E aí, segundo comenta minha mãe, eu não lembro se ela, acho que ela estava passando pela rua, enfim, deve ter ido na padaria, no mercado, alguma coisa assim. Ela estava andando pela rua e viu uma construção. Ela ainda não conseguia, não conversava com nenhum vizinho, não conhecia ninguém. Mas ela viu uma construção e viu um homem ali que parecia estar coordenando a construção. E ela decidiu conversar com esse homem, perguntar se ele
era morador ali da rua, da proximidade e tal. E ele falou que sim, que ele era morador, que aquela casa que estava fazendo ali era dele, estava reformando, parece, mexendo na casa, era dele. E aí minha mãe perguntou, falou assim, olha, eu tô morando ali, na casa tal, e eu queria saber qual que é o histórico dessa casa. E aí diz minha mãe que o cara ficou meio, oi, você tá morando naquela casa? E aí o cara foi contar que aquela casa era... Tipo assim, quem morava naquela casa era uma pessoa que mexia com magia pesada e ruim. E que fazia mal para as pessoas e tudo mais. E que acontecia uns rituais bizarríssimos lá, pesadíssimos. E que a pessoa saiu da casa, mas deixou objetos, coisas na casa que ela já tinha utilizado em ritual, que ela já, enfim, que ela já fazia parte de toda aquela energia. E aí, meu filho, pernas pra que te quero? Eu sei que eles não ficaram um mês na casa. Tudo isso que eu contei, inclusive do palhacinho, de tudo, aconteceu, tipo, em menos de 30 dias. Minha mãe ficou sabendo da história e falou, olha, não vou ficar aqui, vamos embora, vamos vazar daqui, que o negócio aqui parece que daqui pra frente é só pra trás, não vai dar certo. E aí eles acharam outra casa e, ó, vazaram. Eu não vou falar que é minha, porque da minha mãe contar eu nem lembro se eu já tinha nascido ou não. Mas aconteceu com a minha família e eu cresci escutando a história do palhaço que sumia, do meu pai que escutou o Velotrol. Hoje em dia meu pai é mais crédulo, sabe? Mas antigamente ele era muito assim... Ele não acreditava muito nas coisas, não. Mas essa história era uma história que sempre deixava ele meio balançado, assim, sabe? Quando algo te traz aquela dúvida que você nunca consegue falar, não existe, não tem. Mas enfim, é isso. E a próxima história chama A Bola de Vinil. Essa história me traz um amargor particular, pois aprofunda feridas que jamais cicatrizaram. Meu marido e eu tínhamos a guarda da minha enteada e eu era imensamente apegada a ela, pois meu marido trabalhava fora e eu era quem ficava com ela durante todo o dia. Ela tinha apenas 1 ano e a nossa conexão era imensa. Eu não desgrudava dela 1 minuto sequer, nem mesmo para dormir. Era o mês do aniversário da nossa cidade. Nesse mês, a praça principal da cidade fica repleta de barraquinhas vendendo quinquilharias, brinquedos, comidas, apresentações, parquinhos, essas coisas. Coisas que acredito que existem em toda pequena cidade do interior. Levamos minha enteada para passear na praça, onde ela se apaixonou por uma daquelas bolas grandes de vinil. Era uma bola rosa com manchas brancas e desenhos de golfinho. Compramos a bola para ela, e ela em casa brincava muito com essa bola. Mesmo quando ela estava assim distraída com outros brinquedos, a bola estava sempre lá, do ladinho dela. Poucos dias depois do nosso passeio na praça, a mãe da minha enteada pegou e nunca mais a vimos. Não sabemos onde ela mora, como está, absolutamente nada. Na época foi um choque imenso e ficamos de luto em casa. Me envolvi profundamente com os trâmites judiciais para conseguirmos achá-la e, por consequência, trazê-la de volta para casa. Certo dia, eu estava sozinha em casa e tinha o hábito de queimar vela branca no meio do quarto da minha enteada. Era um hábito quase diário. A vela, um incenso, um copo de água e muitas orações, implorando pelo retorno dela. Em dado momento, depois de fazer todo esse processo com a vela, incenso e o copo d'água, eu fui para o quarto ao lado do quarto dela. Fiquei mexendo no computador e separando material para os advogados. Já estava fazendo isso há horas e eu já estava bem cansada e já tinha chorado bastante. Foi quando eu ouvi um barulho inconfundível. A bola de vinil quicando. 1, 2, 3 vezes. Parei de digitar para que a casa ficasse em absoluto silêncio. Eu estava sozinha, as janelas da casa tinham grades e toda a casa estava fechada. A janela do quarto dela estava fechada desde sua partida. No silêncio absoluto, ouvi de novo a bola quicando. 1, 2, 3 vezes. Me arrepiei inteira. Saí de dentro da casa e liguei para uma amiga. Fiquei conversando com ela até meu marido chegar. Chorei copiosamente e desse dia em diante nunca mais queimei velas no quarto dela. Nem ao menos entrei lá novamente. Fechamos tudo
e fechamos tudo e deixamos o quarto como ficou no dia em que ela partiu, inclusive a bola de vinil. Aí é pesado, triste. Vou me reservar o direito de não comentar esse relato. E o próximo relato se chama A Boneca de Porcelana. Desde que me entendo por gente, ouvi as histórias sobre a casa mal assombrada da rua que eu morava. Gente, eu vou lendo e vou lembrando. Esse relato aconteceu comigo. Tem muito relato meu aqui, sabe? Porque como o canal é pequeno ainda, eu não recebo muitos relatos ainda. Então, tem alguns lugares que eu gosto de ler relatos e recontar os relatos que outras pessoas contam. Mas tem muita coisa que aconteceu comigo também, tem muitos que eu escrevi. E esse aqui é um deles, aconteceu comigo. Eu lembro direitinho dessa casa. Essa casa também, nossa, era um caos sério na rua que eu morava. Mas vamos lá. A Boneca de Porcelana. Desde que me entendo por gente, ouvi as histórias sobre a casa mal assombrada da rua que eu morava. Diziam que um homem tinha morrido lá, vítima de um ataque cardíaco. E desde então, a casa era alugada pela família do falecido, mas nenhum inquilino permanecia lá muito tempo. Tudo mudou quando uma nova família se mudou para essa casa misteriosa. Foi então que eu conheci a filha mais nova dos inquilinos. Uma garota mais ou menos da minha idade, com quem eu instantaneamente me dei bem. Nossos interesses em comum nos uniram rapidamente e logo eu frequentava a casa dela todos os dias. No entanto, algo naquela casa me deixava desconfortável, desde o primeiro momento. A boneca de porcelana que ficava no quarto da minha nova amiga era uma boneca antiga, de cabelos cacheados castanhos claros, e vestia um traje de época, um chapéu de cetim verde, um vestido bufante verde com branco e também de cetim, uma meia branca com sapatos de pano dourado. Seus olhos pareciam me seguir por onde eu ia, e eu sentia um calafrio toda vez que eu passava por ela. Um dia, enquanto esperava minha amiga terminar seu banho, tive que enfrentar meu medo da boneca. Me sentei no quarto dela e senti que os olhos dela estavam assim, fixos em mim. E mal podia esperar para minha amiga sair logo do banho e eu poder sair de lá também. Quando finalmente minha amiga chegou, saímos do quarto rapidamente, mas não sem antes eu sentir que a boneca tinha me observado sair. Sabe, com aquele olhar que ficava me acompanhando por onde eu passava, tive a nítida impressão que ela havia suavemente virado o rosto em minha direção. Apesar da promessa de não voltar no quarto, eu acabei retornando à casa da vizinha em outras ocasiões. Em um específico, estávamos jogando detetive na mesa da cozinha. Para sair da cozinha para a sala, onde era a porta da casa, passávamos em frente ao tal quarto. Quando cheguei, a porta estava fechada e nada aconteceu. No entanto, quando eu fui sair, a porta estava aberta e eu passei correndo para evitar de ver a boneca. Mas quando algo é para acontecer, não adianta, né, gente? Acontece. Eu havia esquecido algumas cartas do jogo para trás, então minha amiga me chamou para me avisar sobre as cartas. Eu olhei instintivamente para trás e, por infelicidade do destino, meu olhar encontrou com o da boneca na entrada do quarto e o que eu me vi me fez gelar até os ossos. A boneca estava lá, na penteadeira, com a cabeça virada completamente para trás, seu rosto refletindo no espelho. Um arrepio percorreu minha espinha e eu pude jurar que ouvi uma risada sinistra. Corri dali o mais rápido que pude, deixando até mesmo as cartas do jogo para trás. Minha amiga foi à minha casa atrás de mim e eu expliquei a situação para ela que, por incrível que pareça, acreditou em mim. Me contou que tinha aquela boneca desde bebê, mas que desde que mudou para aquela casa havia sentido algo diferente na boneca e que também sentia medo dela, mas era muito apegada ao brinquedo para se desfazer dele. Acredito que minha história reforçou a convicção da minha amiga de que havia algo errado com aquela boneca. Então ela guardou a boneca em uma caixa em cima do guarda-roupas. Alguns anos mais tarde, quando se mudaram de casa,
Ela contou que deixou de sentir aquele incômodo com a boneca e não sentia mais medo dela. Descobrimos então que um antigo dono da casa havia morrido naquele quarto e talvez sua presença ainda assombrasse aquele lugar de alguma forma. A boneca talvez fosse apenas uma manifestação disso tudo. Minha gente, essa boneca... Mas, gente, ela tinha uma cara de boneca assombrada. Talvez por isso, né? A gente fique cucada com aquele negócio e vê as coisas. E a gente era criança, né? Mas, assim, era cara de boneca antiga, bem antiga, aquelas bonecas de porcelana, antigona. Então, assim, não tenho muito o que dizer. Essa boneca, eu tinha medo dela. E eu gostava tanto dessa minha amiga. Eu gostava tanto de brincar com ela. Ela era uma pessoa tão legal. E não tinha jeito, né? Eu tinha que encarar a boneca se eu quisesse ver ela. E essa casa, gente, essa casa era muito engraçada, porque a rua que eu morava era uma rua sem saída e tinha só 8 casas. Era 4 casas de cada lado. A gente chamava lá de beco. E tinha, assim, muitas crianças e a gente brincava na rua. E era muito seguro, porque não tinha movimento de carro. Não tinha gente estranha, sabe? Era meio Vila do Chaves. Era uma coisa super tranquila lá. E essa casa, ela ficava vazia, assim, por longos e longos e longos períodos. E eu lembro, assim, da gente brincar na rua e ia dando de noite, a gente ia chegando pro fundo do beco, porque ela ficava bem na esquina, bem na entrada do beco. Porque a gente tinha muito medo de ficar olhando pra essa casa quando ela tava vazia. Quando tinha gente morando lá e tava tudo certo. Mas quando ela tava vazia, era terrível. E já teve algumas vezes da gente estar brincando lá e de repente, puf, as luzes da casa tudo acendiam, nós só vazava fora. E assim, não tinha sentido, né? Porque a casa, tipo, tava vazia, provavelmente a luz nem tava desligada ali, né? E era isso, assim. Essa casa tem muita história, viu? Muita história. Inclusive que eu vivi com essa minha amiga lá, porque ela sabia que tinha algo estranho na casa e eu contei, obviamente, eu contei pra ela, né? A história que eu cresci ouvindo essa história. E ela teve as experiências dela, a gente teve nossas experiências juntas lá também. E é isso, depois um dia eu conto a história dessa casa. Se vocês quiserem, comenta aqui pra mim se vocês quiserem ouvir. Eu conto a história dessa casa direitinho. E a próxima história chama O Cavalo de Balanço. E essa história não é minha. Mas eu tenho uma agonia com ela porque o meu marido deu um boi de balanço pra minha filha. Ai, aí toda vez que eu olho pra esse boi eu lembro dessa história. Mas vamos lá. Quando eu tinha entre 10 e 12 anos, tive uma experiência assustadora que jamais esquecerei. Aquela noite eu estava deitado em minha cama, lutando para adormecer. Meu quarto ficava no último andar da casa, com a minha cama e alguns móveis à esquerda, enquanto armários de armazenamento e uma área de recreação ocupavam o lado direito. Enquanto eu estava imerso no silêncio do quarto, ouvi um som vindo do outro lado do cômodo. Meus olhos se arregalaram quando testemunhei o cavalo de balanço começando a se mover, rangendo silenciosamente pelo chão. Ele estava posicionado à frente de uma das portas do armário, balançando suavemente. Meu coração acelerou enquanto observava aquele brinquedo se mover lentamente, balançando até parar sob a luz do teto. A sensação de pavor tomou conta de mim e instintivamente enterrei minha cabeça sob os cobertores, me recusando a olhar aquela cena. Eu não chamei meus pais. Fiquei com medo de que isso apenas piorasse a situação. Assim acabei adormecendo com o coração ainda batendo acelerado. Ao amanhecer, tive a confirmação de que eu não tinha tido só um sonho. O cavalo de balanço permanecia exatamente onde o vi pela última vez. Meus pais, alarmados com a ideia de que eu estava brincando com os meus brinquedos após a hora de dormir, me repreenderam severamente no outro dia de manhã. Eles também ouviram o rangido do cavalo de balanço durante a noite, vindo do meu quarto. Aquela noite ficou marcada na minha memória, sabe? E o que causou aquele movimento do cavalo de balanço continua sendo um mistério para mim. Será que era alguma presença sobrenatural?
Até hoje eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas eu sei que eu pedi para o meu pai dar aquele cavalo para outra criança. Não queria mais aquele brinquedo perto de mim, de jeito nenhum. Gente, eu sempre penso nisso. Minha filha tem um balancinho desses que fica assim, sabe, um boizinho. E quando esse boi chegou aqui, eu lembrei dessa história. Mas ele é bonitinho, o boi é bonitinho. E é aquela história, né? Umas coisas que acontecem do nada. Pelo que eu li aqui, não tem histórico. Não tinha histórico, né? Mas eu também não ia ficar com o cavalo, não, gente. Eu podia ser apegada quanto fosse nesse brinquedo que eu ia... Ó. Eu ia desfazer. Ia fazer uma fogueira santa e queimar. Mas vamos lá. A próxima história chama A Boneca do Guarda-Roupa. Desde pequena sempre fui fascinada por bonecas. Elas representavam para mim um universo de imaginação e companheirismo. E no meu 7º aniversário, minha mãe, com muito esforço, me presenteou com uma boneca especial, uma que eu tinha visto em uma loja e não conseguia tirar da cabeça. A boneca era encantadora, com seu uniforme escolar impecavelmente detalhado. Saia xadrez com suspensórios, camisa branca, gravata e meias altas. Uma sandália de modelo de boneca mesmo. E umas chiquinhas presas com xuxinhas, combinando com a saia de xadrez. Mas o que realmente me cativou foi sua bolsa rosa, com um pequeno gravador dentro. Apertando um botão, ela repetia o que era gravado e me proporcionava horas de diversão. Eu sei o que é. Você aperta o botão, fala igual que esse cacto hoje, né? Aperta o botão, fala, e aí depois repete, tem um gravadorzinho que repete ali o que você falou. No entanto, com o passar do tempo, algo começou a me deixar incomodada. Os olhos da boneca pareciam me seguir por onde eu ia. Sempre começa assim, né? Como se fossem reais, observadores. Eles me deixavam desconfortável, como se a boneca tivesse uma presença bem estranha. Algo além do seu charme superficial. Os olhos pareciam estar cada dia mais reais, cada vez mais humanos e assustadores. Não sabia se era o meu medo que estava crescendo, né? E por isso eu via ela assim, ou se o que eu via naquela boneca era real. E por isso o meu medo crescia. Decidi então guardar a boneca no maleiro do guarda-roupa, atrás de algumas cobertas, que quase não eram usadas, com a desculpa de que eu queria protegê-la. Minha mãe aceitou, achando que eu estava apenas sendo cuidadosa com o meu presente tão querido. Os anos passaram e a boneca permaneceu ali, esquecida, no mesmo lugar, até que um dia, durante uma mudança, eu a encontrei novamente. O guarda-roupa foi esvaziado e ela estava lá, exatamente como eu deixei. Ao mostrar para minha mãe, nos emocionamos ao relembrar os momentos que vivemos juntas e as dificuldades que enfrentamos naquela época. Eu embalei a boneca junto com outras coisas da mudança e a levei para a casa nova. Porém, a nostalgia inicial ao reencontrar a boneca gradativamente foi dando lugar a uma sensação de desconforto. Seus olhos pareciam me fitar com uma intensidade perturbadora, assim como fazia na minha infância. Então eu decidi devolvê-la para o guarda-roupa, esperando que com o tempo eu pudesse lidar com meu medo e encontrar um lugar mais apropriado para ela. Mulher joga fora. Mas naquela noite algo estranho aconteceu. Ainda não havíamos guardado as coisas do guarda-roupa, logo a boneca era a única coisa no maleiro. E eu acordei com batidas e passos vindos do guarda-roupa. Apavorada, eu levantei e caminhei lentamente. Tinha total consciência de que não havia nada além da boneca naquele maleiro. Me aproximei do móvel e eu me arrepiava e tremia por inteiro. Fiquei na ponta dos pés, tentando me aproximar ainda mais do maleiro. Então fui surpreendida por uma batida forte nas portas. Nesse momento eu não hesitei, saí correndo do quarto e passei a noite em claro na sala. Decidi que não chamaria minha mãe, com receio de que ela se chateasse ao descobrir que eu tive medo da boneca todos esses anos. No dia seguinte, decidi colocar a boneca do lado de fora da casa, junto com algumas caixas de mudança que a gente ainda não tinha organizado. A coloquei lá na esperança de que soubesse o que fazer,
quando fosse a hora de arrumar aquelas caixas. Mesmo assim, a sensação de inquietação não me deixou. Naquela noite não consegui dormir. Me levantei para beber água e senti um arrepio na nuca ao ouvir os passinhos novamente. Dessa vez, do lado de fora da casa. Gente, eu tô me arrepiando inteira. A casa ainda estava um pouco vazia. Tudo o que fazíamos ecoava dentro dela. Era a primeira semana na casa nova. Cidade nova, tudo novo. Acho que meu sono não era o único que estava prejudicado. Ao me ouvir bebendo água, minha mãe se levantou e foi até mim. Se deparou comigo paralisada no meio da cozinha, segurando um copo de água na mão. Quando me chamou, mesmo que tenha sido imensamente delicada, eu me assustei de tal forma que acabei deixando o copo cair, fazendo uma molhança na cozinha e espalhando 1000 cacos por todo lado. Minha mãe, sem entender nada, se aproximou de mim assustada. E eu voltei a ouvir os passos e apenas disse: "Você escuta isso?" Vi a cor abandonar minha mãe. Lentamente ela foi ficando pálida e apenas acenou positivamente com a cabeça em silêncio. Ela correu para o seu quarto e eu fui em seu encalço. Quando a vi pegando o telefone e discando 190, segurei sua mão e contei sobre a boneca. Ela não quis arriscar e chamou a polícia mesmo assim. Quando a polícia chegou, revistou toda a casa e não encontrou nada, nenhum rastro de que havia passado alguém por ali. Quando a polícia saiu, fomos conferir o quintal da casa novamente. E eu vi a minha mãe perdendo sua cor, quando viu a boneca do lado contrário do quintal que tínhamos guardado as caixas. Morávamos apenas minha mãe e eu, e o quintal era coberto. Não tinha como um vento, naquela noite, por exemplo, ter movido a boneca, porque ela estava pelo menos uns 10 metros de distância de onde a gente tinha deixado. E ela não era uma boneca pequena, sabe? Decidimos nos livrar dela de uma vez por todas. Não esperamos nem mesmo o dia amanhecer e a colocamos no saco de lixo e jogamos fora. Minha mãe e eu dormimos juntas por meses, até que o medo se amenizasse nas nossas mentes. Desde então nunca mais tivemos problemas estranhos, mas aquela experiência me ensinou que algumas coisas, por mais inocentes que pareçam, podem esconder segredos bem estranhos. E é importante a gente enfrentar nossos medos, mesmo que isso signifique deixar para trás algo que amamos. Gente. Que no caso eu acho que o que ela quis dizer é porque ela queria muito essa boneca, né? E a mãe dela tinha trabalhado muito para dar a boneca para ela. Então ela tinha um certo... Não é ressentimento a palavra certa. Mas assim, ela não queria desfazer da boneca por essa consideração que ela tinha da história da boneca em si, né? Da mãe dela ter dado pra ela e tal. Mas não tem jeito, né, gente? Tem umas coisas que... E é estranho, porque se vê a boneca era nova, foi a mãe dela que deu, não foi tipo um presente malicioso. Não era de outra pessoa que tinha algum histórico desconhecido. É umas coisas que, como eu vivo dizendo, vem do nada, vai do nada, acontece do nada, sem explicação. Mas enfim, a história minha com a boneca Rosaura, por exemplo, também foi mais ou menos assim, né? Foi um presente dos meus pais e era uma boneca nova, na caixa. Mas, em teoria, o que eu teorizo que aconteceu nessa situação foi que já havia uma presença ali, um espírito, não sei dizer ao certo o que era, que queria se aproximar de alguma forma e usou da boneca para isso, sabe? Talvez seja esse o problema que aconteceu com essa boneca ou com essa menina no caso. Então é isso. Vamos para o próximo relato. E esse é o último, chama Meu Boneco Barney. Eita. Desde meus 7 anos de idade, minha coleção de bichos de pelúcia era meu tesouro mais valioso. Entre eles estava um boneco do Barney, o dinossauro que ocupava um lugar de destaque na minha estante. Um dia, enquanto eu brincava distraído, o Barney caiu da borda da estante. Não foi um som muito alto, apenas um leve baque, que me fez correr para ver o que havia acontecido. Eu o peguei com cuidado e o recoloquei no fundo da estante, garantindo que dessa vez ele não cairia novamente. Mas a minha paz durou bem pouco. Pouco depois, eu ouvi um outro som, ainda mais sutil, como se algo tivesse caído.
E lá estava ele, o maldito dinossauro no chão. Senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto eu olhava aquele boneco lá no chão, né? Como se ele estivesse me desafiando. Decidi, então, mudar de estratégia. Coloquei o boneco na minha cama, pensando que, estando ao meu alcance, ele não teria motivos para cair. Na manhã seguinte, quando abri os olhos, senti um peso no meu peito e, ao olhar para baixo, me deparei com aquele boneco me encarando. Aquilo sim me assustou para valer. A partir daquele momento, o boneco se tornou um motivo de medo e desconforto para mim. A sua presença já me incomodava bastante, como se estivesse vivo de alguma maneira bem estranha. Eu decidi me desfazer dele, mas mesmo depois de me livrar do boneco, a sensação de que algo sobrenatural havia acontecido ficou comigo. E eu fiquei com medo de dormir sozinho por muitos e muitos anos. É porque talvez não era o boneco, né, em si. O problema não era o boneco Barney. Talvez era algo que usou do boneco Barney pra te assustar. Aí você desfez do boneco, mas aquilo lá continuou ali pra puxar seu pé de madrugada. Mas é isso, gente. Esse foi o último relato. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aqui, comenta aqui no vídeo. E se você tiver alguma história pra me contar, gente, me manda. Eu quero muito ler a sua história, tá bom? E contar aqui pro pessoal também. Eu sempre deixo o e-mail pra vocês me mandarem os relatos aqui na descrição do vídeo, tá? E se não for inscrito, você já sabe, né? É um sussurro pra eu mandar a Rosaura aí na sua casa, hein? E tenho dito. E por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.